Graça e paz, excelente domingo para você. Como que você está? Como está a sua família? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos transmitir a palavra de Deus, mensagem do programa Esperança Bíblica, esclarecendo. Nós não estamos indo para a emissora aqui da nossa cidade, mas estamos todos os domingos levando a palavra de Deus, a mensagem bíblica até o seu lar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por esse domingo, um dia ensolarado de céu azul. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado por nos ter sustentado até aqui, cuidado de nós, nos guardado, Senhor, nos curado, nos acalmado a alma, Senhor, muito obrigado. Eu te peço também agora por aqueles que vão acompanhar essa mensagem, Senhor, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, daqueles que nos têm agraciado, Pai, com a sua audiência, Pai, com a sua audição. Muito obrigado, Deus. E eu te peço que o Senhor, ó Pai, também nesse dia de hoje esteja curando, Pai, curando as pessoas, como nós temos, ó Pai, sempre buscado na Tua presença a cura no corpo, Pai, na alma e no espírito. Que o Senhor, ó Pai, venha a visitar cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Também te peço, Senhor, pela nossa nação, por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, Pai. Suplicamos, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, Pai. E, sobretudo, Senhor, te peço que nós, ao passarmos, ó Deus, por essa tempestade, possamos reconhecer o Teu cuidado, o cuidado que o Senhor dispensou sobre as nossas vidas durante esse tempo, Pai, que nós venhamos a reconhecer e estar, ó Pai, mais próximos do Senhor. Também te peço, Senhor, por aqueles homens e mulheres, todos que de alguma maneira estão batalhando, Pai, para salvar vidas. Peço, Senhor, por aqueles também que perderam seus entes queridos, que o Senhor, ó Pai, possa consolá-los, porque eu, ó Pai, não posso, mas o Senhor, que conhece a nossa estrutura, o Senhor pode. Que eu seja um instrumento, Pai, nessa oração de levar a calma, a tranquilidade para essa pessoa, Pai, que ainda está em dor, que ainda sente a perda do seu ente querido, Senhor. Também te peço, Pai, para que, ó Deus, nós não venhamos a banalizar a vida, que nós venhamos a valorizar um pouco mais a vida, Senhor. Peço pelos nossos governantes, ó Deus, que haja, como eu sempre tenho buscado, Pai, um tempo de paz entre esses homens, e que a política seja deixada de lado, Pai, e o único objetivo e comum objetivo seja salvar pessoas. Por último, Deus, eu te peço, me usa como instrumento nas Tuas mãos, ferramenta afiada, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor, até os lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A palavra de Deus, o título da mensagem de hoje é A Mente de Cristo. A Mente de Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. No capítulo 21 nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Mateus 21, do 12 até o 17. Diz assim
a palavra de Deus nesse domingo 19/7/2020. Tendo Jesus Cristo entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou a mesa dos cambistas e cadeira dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformaram em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo isso, os principais dos sacerdotes, escribas, vendo as maravilhas que Jesus havia feito, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e de crianças de peito sairá o perfeito louvor. E Jesus, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Eu quero dividir com vocês hoje, nesse dia, um pouco da mente de Cristo, do comportamento de Cristo. Mostrar a vocês o quanto a mente de Cristo contraria a nossa lógica humana. Quando você fizer uma leitura, é importante dizer isso, quando você fizer uma leitura do capítulo 20 de Mateus, esse mesmo livro que nós lemos, a partir do versículo 20, você verá um Cristo ensinando que o maior é aquele que serve. Ainda no capítulo 20, a partir do versículo 29, ele segue curando, o rei que segue curando. E ali, no versículo 29, tem uma passagem onde ele cura 2 cegos. Me chama a atenção a Bíblia, quando Jesus Cristo insiste em curar os cegos. E nos chama muito mais a atenção o fato de que na Bíblia existem registros como estes. Jesus Cristo curando cegos. Jesus Cristo também curando pessoas que não podem caminhar sozinhas, com suas próprias pernas. Às vezes nós estamos perfeitos, aparentemente enxergamos e perfeitamente andamos, mas eu tenho a impressão que nós enxergamos, mas não vemos. Andamos e muitas vezes, em diversas vezes, andamos em círculos e não chegamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos enxergando com o olhar de Cristo. Porque nós ainda não estamos caminhando, seguindo a Jesus Cristo, aquele que pode nos guiar em seguro lugar. Olha o que Deus e como Deus fala conosco logo pela manhã, basta nós buscarmos a presença dEle. Eu quero repetir, muitas vezes nós estamos perfeitos, enxergamos, mas não vemos, andamos e não chegamos a lugar nenhum, anos a fio. A virada do ano nós fazemos, quantas vezes eu preguei falando sobre isso, fazemos votos, fazemos propósitos, e no dia 1º de janeiro não cumprimos com nenhum deles. Por quê? Porque nos falta a visão de Cristo, nos falta seguir o Rei dos Reis,
E aqui o Rei dos Reis faz questão de curar cegos. Continuando ainda, como eu disse, ele segue curando a 2 cegos e abre-lhes a visão. Mateus capítulo 21, e é o capítulo que nós estamos abordando hoje. Quando você ler o capítulo 21, você verá um Cristo, o Rei dos Reis, entrando em Jerusalém montado em uma jumentinha. O título da mensagem de hoje é a mente de Cristo. O Rei dos Reis não entra numa carruagem banhada ou de ouro, com cavalos formosos, mas ele entra numa jumentinha, e o povo daquela época esperava um grande guerreiro, alguém que demonstrasse poder. E Jesus Cristo entra em Jerusalém demonstrando não fragilidade, mas humildade. Ele vem com a sua mensagem que vivifica, curando cegos, abrindo caminhos, fazendo com que as pessoas andem, trazendo a sua mensagem que, de novo eu digo, vivifica, contrariando, e é isso que eu quero dizer a vocês, contrariando tudo, toda a nossa lógica. Ele vem aonde eu e você, ao olharmos, nosso primeiro julgamento ali precisa de correção, e ele vem amando e depois corrigindo. E corrigindo aonde exatamente nós, na nossa visão e na nossa limitação, achamos que está tudo bem. Está tudo bem, ali não precisa, e é exatamente ali que precisa da intervenção de Jesus Cristo e a sua palavra. Mas quantos seguem até os dias de hoje rejeitando a palavra que vivifica, a palavra de Cristo, não é mesmo? E ele entra, como eu disse, em Jerusalém montado em uma jumentinha. E dos versículos 12 até o 17, ele deixa claro o motivo pelo qual ele pisou sobre essa terra. E nós vamos passar por essa passagem de novo aqui, versículo a versículo. E como eu tenho sempre insistido todos os domingos, buscar tirar algum proveito para as nossas vidas, porque toda a Escritura é proveitosa para o ensino, para a exortação e para o consolo. Você sabia disso? Para o ensino, para a exortação e para o consolo. Toda a Bíblia. Vamos, através da Bíblia, trazer um pouco de esperança bíblica nesse dia de hoje. Posto isso, vamos ler novamente o versículo 12, que diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ali no templo ficavam os vendedores, de animais, para que as pessoas pudessem comprar e fazer os seus sacrifícios. Só que Jesus Cristo já estava exercendo o seu ministério e querendo modificar e mudar e fazer de acordo com o que o Pai ordenou a ele para que fizesse. Porque Deus não suportava mais sacrifícios que não eram regados de obediência. E a palavra de Deus diz que Deus não quer sacrifícios, mas apenas a nossa obediência. Mas como nós somos insubmissos, não é verdade? Eu, Leandro, como eu sou insubmisso, é tão difícil, e nos dias de hoje, principalmente, como é difícil submeter-se.
dá a impressão de que nós estamos nos submetendo a humilhações, mas nós, consciente ou inconscientemente, nos submetemos a humilhações piores, porque a humilhação, e quando nós nos humilhamos de Deus, não é o pior, senão o melhor que nós podemos fazer, e nós fazemos. Nós nos humilhamos perante os homens, perante as situações, e não nos humilhamos na presença de Deus, e de um Deus em que a Bíblia registra e que nós devemos nos humilhar, porque no momento oportuno Ele nos exaltará, diz a Bíblia. Nós achamos que é ruim, que é pior, que é desagradável nos submeter e obedecer a Deus. E como eu disse, andamos com nossa visão obscura, caminhamos e não chegamos a lugar nenhum. Passam 10, 20, 30 anos, acaba-se a vida e nós não chegamos em lugar nenhum. E quantas vezes, quando você ainda era pequeno, você falava a você mesmo: um dia eu vou chegar lá. Mas como você vai chegar lá se você não sabe nem aonde é esse lá? Aonde é chegar lá, se você não sabe nem o caminho e nem o alvo? E o caminho é Cristo e o alvo é Deus, você sabia? Se você não sabia, eu estou te dizendo hoje. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, que é o alvo, senão através de mim, diz Jesus Cristo. E quando nós éramos crianças, um dia eu vou chegar lá. E depois de algum tempo, esse chegar lá para nós era regado de objetivos materiais. Não é um problema isso. Aliás, eu até digo que você tem que ter objetivos, sim, porque a Bíblia também diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. O melhor é o melhor, não é o mais ou menos, é o melhor. E sabe, se existe algum segredo para você chegar lá nas coisas materiais, obedeça a Deus, porque Deus tem prazer em te abençoar. E mas no versículo 12, falando e voltando sobre a mente de Cristo e sobre sacrifícios aqui, Jesus Cristo nos ensina e Ele mostra que o amor dele não é vendido. O amor de Jesus Cristo não é comprado, mas o amor de Jesus Cristo é gratuito. Eu vou repetir para você. O amor de Jesus Cristo não é vendido, não é comprado, mas é gratuito. E aqui esses homens, os religiosos da época, fizeram do templo, da casa de Deus, um lugar de barganha. Um lugar de barganha. Vamos para o versículo 13, ele diz: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ele deixa claro, Cristo deixa claro a finalidade da casa dele. E aí eu vou te dizer o seguinte, talvez você esteja pensando só na igreja, mas eu te faço uma pergunta: o que é a sua casa hoje? A sua casa pode ser chamada, minha casa, eu vou trazer para mim, a casa do Leandro pode ser chamada casa de oração? E eu faço essa pergunta a você, mas e a sua casa o que é? É a casa de Cristo. Sua casa, e nós temos ouvido as expressões tão famosas aí, gabinetes do mal, do ódio. A nossa casa é um gabinete do bem.
A nossa casa é um centro do bem, a nossa casa é a casa de Deus. É isso que eu quero dizer a você. A sua casa, minha casa, pode ser chamada casa de oração, porque Jesus Cristo vem no versículo 13 e ele fala: minha casa será chamada casa de oração, vós porém as transformais em covil de salteadores. O que é a nossa casa? O que é a casa de Deus nos dias de hoje? O que é a casa de Deus? Deus está nos chamando. Deus está nos chamando a cada palavra, a cada mensagem dos evangelistas, dos pregadores, a nos entregar genuinamente na presença dele. Vamos para o versículo 14, que diz o seguinte: vieram a Jesus no templo, cegos e coxos, e eles o curou. Que nós tiramos daqui parece algo tão óbvio, mas ele ama. Jesus Cristo ama e cura aquele que precisa. E aí independe do seu grau de conhecimento secular, independe. Deus te ama. Parece óbvio, mas às vezes nós precisamos de que alguém chegue até nós e nos diga: Deus te ama. Pare de andar em círculos. Pare de andar em círculos. Pare de ver e não enxergar nada. Pare de ver e não enxergar. No versículo 14 nós tiramos que ele ama o que precisa. A Bíblia, a palavra de Deus diz: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão adoecidos. E aí o adoecidos pode ser no corpo, na alma e no espírito. Meu irmão, meu amigo que me acompanha no dia de hoje, talvez a maior expressão que um pregador possa dizer das tribunas das igrejas é: Deus te ama. E Ele está te esperando, como Ele estava esperando as pessoas no templo. Vieram a Ele no templo cegos, coxos, e Ele os curou. A nossa lógica humana, quando nós olhamos para um viciado, para uma pessoa que tem algum tipo de problema, a nossa lógica é dizer: precisa de correção. Talvez seja até verdade, mas antes da correção tem que vir o amor. E Jesus Cristo, todas as vezes que Ele corrigiu, Ele amou. Vou repetir. Todas as vezes que Jesus Cristo curou, todas as vezes que Ele corrigiu, Ele amou. Ele amou. Mulher, onde estão os seus acusadores? Tampouco eu te acuso. Vai e não peques mais. Primeiro Ele ama, depois Ele corrige e Ele despede, para que nós possamos sair e anunciar que primeiro Ele nos amou, segundo Ele nos corrigiu e nos despediu. Ele não, olha, veja que Jesus Cristo não disse adeus para nós, ou seja, nunca mais te verei. Pelo contrário, Ele nos despede com a esperança viva de que um dia nós vamos vê-lo. Jesus Cristo, quando nos ama, nos cura e nos despede,
é com a viva esperança de que um dia nós vamos vê-lo novamente. Ele não disse adeus, mas ele segue amando. Por isso que o título da mensagem de hoje é A Mente de Cristo, e a palavra de Deus fala: quem conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselho? Ninguém. Ele é. Jesus Cristo simplesmente é. Ninguém foi seu conselheiro. Vamos para o versículo 15 de Mateus 21, que diz o seguinte: mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus Cristo fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Sabe o que nós tiramos daqui? Aquele que se julga são, aquele que se julga, aquele que julga a si mesmo como alguém que não precisa de ajuda, ele se indigna com um Cristo que chega montado numa jumentinha, amando, corrigindo sim, mas primeiro amando e despedindo as pessoas cheias de amor e de esperança. E a proposta daqueles religiosos da época era que eles fossem seguidos e não a lei. É engano nosso achar que os escribas e fariseus estavam preocupados com a lei do Senhor, com os mandamentos. Eles estavam preocupados em que eles fossem seguidos, porque a Bíblia registra cegos, guia de cegos. Quando a Bíblia diz cegos, guias de cegos, são comandantes que não sabem qual é o destino e tampouco sabem qual é o caminho. Agora, Jesus Cristo, como general, ele disse: eu sou o caminho e o alvo é o Pai. Olha como Deus fala conosco nesse domingo. O general, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que entrou em Jerusalém, montado em uma jumentinha, ele sabe o caminho, porque ele é o caminho, e ele sabe o alvo, porque o alvo é Deus, é o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Quantas vezes eu e você pregamos ou ouvimos essa mensagem? Mas o que eu quero dizer é que através dessa mensagem, o general sabe o caminho, e o caminho é de luz. E se você estiver andando em trevas, saiba que as estrelas ajudam a iluminar o nosso caminho. O que será que são as estrelas? Aqui eu faço menção aqui, pessoas que cruzam o nosso caminho na escuridão e nos anunciam as verdades bíblicas do Evangelho. Um Cristo que contraria a lógica humana, a lógica do vamos esmagar, corrigir, vamos ser muito mais implacáveis do que perdoadores. Ele vem primeiro e ama, depois ele cura, depois ele corrige e depois ele despede. E aí nós não nos aguentamos em nós mesmos e saímos anunciando as verdades de Cristo por onde nós passamos.
E eu me lembro de tantos lugares por onde Deus me levou. Eu entendo que foi Deus me levando e não eu indo. Deus me levando e anunciando a palavra dele. Porque nós não nos aguentamos quando nós estamos cheios dessa alegria que ele imputa e deposita em nós. Não cabe dentro de nós e do nosso ser. Nós precisamos externar e dizer às pessoas que estão em escuridão: olha as estrelas, elas ajudam a iluminar o caminho. As estrelas são as pessoas que passam pelas nossas vidas e nós trocamos aquilo que é bom. O versículo 16 diz o seguinte: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Os de coração puro, o que nós tiramos daqui, os de coração puro exaltam, eles voltam para agradecer ao Senhor. Quando nós formos, e eu tenho insistido nisso todos os domingos, quando nós formos curados, seja no corpo, na alma, no espírito, que nós venhamos a voltar e agradecer ao Senhor Jesus. É claro que hoje a enfermidade está em evidência, mas desde quanto tempo morrem pessoas de diversas outras enfermidades? Se você sabe, você faz ideia de quantas pessoas nesse período não estão morrendo dessa enfermidade tão famosa, mas estão morrendo na sua alma, no seu espírito, deprimidas, sem esperança nenhuma, sem que alguma estrela diga a elas: existe esperança ainda. E não é uma venda, como nós lemos aqui no versículo 12, não é uma venda de milagres, não é uma venda de indulgências, não é uma venda de esperança barata, mas é o anúncio de uma palavra que vivifica, que te tira do porão, do escuro. E quantos não estão nos cantos das suas paredes? Quantos não estão embaixo das suas camas? Sobre suas camas? Esperando que uma estrela venha e diga: há um lugar, há um caminho. E o caminho é Cristo Jesus, e o alvo é Deus. Vamos para o versículo 17. Aliás, ainda dentro do versículo 16, da boca dos pequeninos e crianças sai o perfeito louvor. A palavra de Deus diz que aquele que não tiver a forma mental de uma criança, não entrará no reino dos céus. Não é não, não existe outro significado para não. É exatamente: não entrará. Aquele que não tiver a disposição mental e a inocência de uma criança não entrará no reino dos céus. E aqueles que são puros de coração como uma criança exaltam ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Versículo 17. Jesus Cristo, os deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. O Cristo justo, é amoroso, mas justo. Ele vira as costas
para aqueles que não recebem a sua palavra, e ele próprio dá orientações aos apóstolos: se não receberem vocês nas suas casas, quando você chegar no umbral, na entrada, no portal da cidade, bata as suas sandálias e siga, vá embora. Porque, sabe por que ele diz isso? Porque existem milhões, milhares de pessoas sedentas, e nós não podemos perder tempo e energia com aqueles que não querem, infelizmente, eu digo infelizmente, não querem ouvir a mensagem que vivifica. Porque ele mesmo diz: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão adoecidos. O título da mensagem de hoje, a mente de Cristo. E nós concluímos essa mensagem dizendo: aonde nós pensamos que Cristo corrigiria, ele vem e ama. Ele vem e ama. Ele até corrige, mas é depois. Primeiro ele ama. E onde nós, ou nos parece, que tudo está correto, ele vem e corrige. Porque esses homens estavam vendendo animais, estavam vendendo ali para o sacrifício. E nos parece lógico, não é verdade? Se eu vou receber algum benefício, eu tenho que pagar. Mas nós tiramos exatamente do versículo 12, que o amor de Cristo não é vendido, não é comprado, mas é gratuito. Basta nós fazermos decisão por Ele. Fazer decisão por Cristo, e contraria a mente de Cristo, é indecifrável no seu amor, no seu tamanho, na sua dimensão, no seu alcance. A Bíblia, não, o irmão Leandro, diz: quem conheceu a mente desse Cristo? Que contraria a nossa lógica implacável. Quem conheceu? Você pode fazer 4, 5 faculdades de teologia, ler a Bíblia 30, 40 vezes, e a pergunta ainda fica: quem vai conhecer a mente? Quem vai conhecer a mente daquele que amou a um tão pobre pecador? Quem conhecerá? Nós podemos alcançar a excelência da inteligência, e nós não conheceremos a mente de Cristo, porque ela é indecifrável. O amor dele não é possível medir com uma trena, uma régua, o alcance, o tamanho. Não é possível. Nós somos de verdade limitados demais. Mas ele nos ama. Talvez, como eu disse, a maior expressão que um pregador da palavra de Deus pode dizer das tribunas, das igrejas, nos parques, nas lives, aonde quer que seja, dentro de uma caverna, como já aconteceu comigo, em outros lugares, é dizer: Deus te ama. Da maneira mais sincera, Deus te ama. E aí eu quero terminar lendo com vocês Marcos, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Olha que mensagem que contraria a lógica humana
que tudo tem um preço. Olha o que ele faz, Jesus Cristo. Versículo 15 do capítulo 2 de Marcos diz o seguinte, ó, achando-se Jesus, encontrando-se Jesus, sentado à mesa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, a Bíblia diz. Consegue imaginar quando a Bíblia diz grande, o tamanho que deve ter isso? Em grande número, e também o seguiam. De novo, os escribas dos fariseus vendo-o comer em companhia de pecadores. Em companhia de pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu, os sãos, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar a justos, e sim justificar a pecadores. Olha a lógica de Jesus Cristo e a lógica dos religiosos da época. Eles esperavam que Cristo não se assentasse à mesa de pecadores. E é exatamente lá que Cristo faz questão de estar. Deus nos ama. Lendo passagens como esta, Deus nos ama de maneira inexplicável. E eu quero concluir dizendo, não tente, e a Bíblia diz, quem conheceu a mente desse Cristo, não tente entender, apenas viva, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu sublime amor para conosco. Eu te peço, Pai, fique conosco nesse domingo. Obrigado por esse dia ensolarado de céu azul. Fica conosco. E se há alguém, ó Pai, que quer se entregar ao seu amor nesse dia, que essa pessoa diga, Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Vocês que me acompanharam, um excelente domingo a vocês, um excelente domingo a você e os seus mais amados familiares. E eu espero estar com vocês novamente, domingo que vem, em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Um abraço, tchau.